Olá, pessoal, boa noite, que a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos iniciando mais um culto familiar e bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que irão assistir o culto no YouTube, vão assistir o culto gravado. Sejam todos bem-vindos. E agora, para darmos início ao culto, eu convido Clodoaldo para fazer a oração inicial. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, por mais um culto que temos o privilégio de estarmos participando. Nós te adoramos, nós declaramos que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é maravilhoso, e nós pedimos agora, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, conduza essa reunião, que tudo que for feito aqui hoje seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa o louvor, abençoa também a palavra, enfim, tudo que for trazido, que possa realmente ser edificante para todos que vão assistir. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, para louvar a Deus, convidamos o Rony. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que a paz de Deus esteja com todos. Pai, em nome de Jesus, recebe esse louvor, Pai, porque é para ti. Então, que eu diminua e que só tu se manifeste nesse lugar, porque esse louvor é unicamente para ti, Pai. Não sou artista, mas sou um adorador, Jesus. Com gemidos que palavras não podem me explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. A Jesus, a ti confesso, Pai, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser.
Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter o poder, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Nesse lugar. Amém. E agora, para trazer a palavra para nós, convidamos o Wellington. Paz a todos, uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos que vão nos assistir online, boa noite a todos que estão aqui nesse momento. Mais uma oportunidade gloriosa que eu recebo para engrandecer e glorificar o nome de Jesus Cristo através da sua mensagem, seguindo os passos, né, da líder da nossa reunião, Ellen, que fez isso na semana passada. Também gostaria de orar antes da reunião, né? Então, peço aí a todos que estejam no mesmo espírito comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, peço a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo possa me usar profundamente na mensagem de hoje, Deus. Pai, que não seja eu falando, mas que seja Teu Espírito através de mim, Pai amado. Deus, abra os corações, que eles estejam receptivos à mensagem, Pai amado. Alcance pessoas, faça com que a minha mensagem vá trabalhando onde o Senhor precisa que ela trabalhe, que ela chegue onde o Senhor quer que ela alcance. Que o Senhor haja através de mim e através dessas redes sociais, através de todos os lugares onde esse culto será exibido, Pai amado. Peço a Ti, Deus, que o Senhor nos dê discernimento, nos dê entendimento de tudo que iremos ouvir, Pai amado, para que Teu nome seja engrandecido e mais almas possam conseguir chegar até a Ti, ao Teu reino, e entender o Teu amor, a Tua grandiosidade e a Tua glória, Pai. Assim coloco no Teu altar essa noite e essa pregação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, hoje vou começar a pregação com uma parábola, né, que vocês devem conhecer, dos 3 trabalhadores. Ela está em Mateus, capítulo 20, do versículo de 1 ao 15, que será agora colocada no áudio para vocês. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Maravilha, glória a Deus. Bem,
com essa mensagem, com essa parábola, né, sendo posta, eu trouxe aqui para nós 7 pontos, né? Como na minha outra pregação que eu fiz, eu gosto muito de trabalhar com pontos de instrução para que a gente possa aí, né, ter um aprimoramento espiritual. E né, através dessa parábola eu trouxe 7 pontos ou 7 chaves que vão auxiliar, né, em como nós nos aperfeiçoamos em ser trabalhadores na vinha do Senhor e o que é ser trabalhador na vinha do Senhor, né? Então, a primeira meta, o primeiro ponto que eu coloco aqui é: entenda primeiramente de onde vocês vieram e o que vocês estavam fazendo antes de ser convocados para o trabalho na vinha do Senhor. Vocês podem reparar ali no começo da parábola, né, que o Senhor que vai contratá-los encontra-os na praça ociosos. E levando para a nossa vida espiritual, né, levando para o nosso dia a dia, eu gostaria que vocês se perguntassem de onde Jesus tirou vocês, né? Qual a vida que vocês tinham antes, né, de aceitar Jesus como Senhor Salvador, como o único capaz de nos dar a vida eterna. Às vezes a gente olha a vida no Evangelho de um jeito, né, um jeito que você, quando se entrega, você tem uma missão muito grande, você está sempre fazendo alguma coisa para o reino. E mesmo quando não é fazendo uma missão para terceiros, para os seus irmãos, você está fazendo a missão própria, né? O desenvolvimento dos frutos do Espírito, o autocontrole, né? Que também faz parte, né? O domínio próprio. Você está sendo o espelho. Então é algo trabalhoso. Então, de onde você veio? Quem você era? E quem você é hoje? Então você tem que entender o que você estava fazendo e de onde você é. Por quê? De onde você era. O segundo ponto, entenda o seu propósito e o mais importante, lute para cumprir sem hesitar e sem olhar para os lados. Eu tenho aqui uma passagem de Mateus 9, versículo 37 e 38, que vai dizer assim: então disse Jesus a seus discípulos, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é o propósito. Qual propósito de vida você tem como cristão hoje? Quando somos comissionados num propósito, a gente tem que colocar na nossa mente que, independente do nosso chamado, independente do nosso talento, independente de tudo que o Senhor nos entregou, nós temos um propósito em comum. O Rony, por exemplo, ele tem um chamado maravilhoso na área do louvor, a Carolina na área da pregação, a Ellen na área da pregação. Todos aqui têm um chamado específico, uma coisa que gosta, que queima o coração, uma coisa que você vê, que você sabe que o Espírito Santo naquela coisa específica, naquela área específica, ele faz você ser uma pessoa que impacta vidas, uma pessoa que quando você faz, você percebe que é diferente, porque o Espírito Santo ele te usa naquele modo, daquele jeito, com aquela coisa específica. Só que qual é o propósito disso? O propósito em comum é ganhar almas, é trabalhar na seara, né? Então, nós temos que entender o nosso propósito em Cristo. Após a gente ter noção, todos os dias, de onde ele nos tirou, para que sejamos gratos a tudo que ele fez por nós, devemos entender o nosso propósito todos os dias, para que a gente não se esqueça de levar a luz de Cristo para todos os lugares onde a gente frequenta. Ponto 3. Entendam as dificuldades do seu trabalho e aprendam com elas a se tornar mais fortes. Que interessante, né? Às vezes a gente, principalmente quando novo convertido, eu frequentei a igreja por muito tempo antes de me converter verdadeiramente, e eu via muitas pessoas vindo para a igreja quando novos convertidos, achando que, eu diria, enganados por uma narrativa onde você entraria na igreja e a sua vida ficaria mais fácil, porque se você está sendo regido por um Deus, que ele é o Senhor dos senhores, que ele é o dono do ouro e da prata, que ele levou sobre si todas as enfermidades, então a sua vida vai mudar para melhor. Não tem pobreza, não tem doença, não tem dificuldades. E isso, na verdade, cria um cristão que não está preparado para a batalha do mundo espiritual, porque não é isso que a Bíblia diz, né? O próprio Jesus fala: no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essas são as aflições. Ele já está nos preparando, dizendo, olha, o mundo vai ser o bicho, mas se você vencer, vai ser glorioso. Ele está basicamente dizendo isso numa linguagem rebuscada, entendeu? Então, e isso, você entender as dificuldades do seu trabalho e aprender com elas, é você entender que vai ser difícil. E você entendendo isso, você vai conseguir lutar contra essas dificuldades. Eu estava aqui vendo como que era o trabalho nos vinhedos antigamente, né? Nos vinhedos antigamente, eles construíam as vinhas, né, os vinhedos nas encostas ou em montanhas muito altas. Por quê? Primeiro, segurança. Porque se você tem um vinhedo em lugares bem altos, a galerinha que está lá guardando vai conseguir ver qualquer invasor, né, que for tentar subir para tomar a tua vinha ali ou para destruir, né, caso aí de guerra por terras, né, querer danificar a propriedade de algum senhor. E aí eu fui pesquisar como era o trabalho na vinha, para entender a dificuldade deles. Olha que interessante. Eles tinham que fazer grandes escavações para retirar pedras enormes que viessem a atrapalhar o crescimento saudável do vinhedo. Só que pensa isso, há mais de 2000 anos atrás, onde não se tem as ferramentas que tem hoje. Isso é muito interessante você parar para pensar, né? Que eles aceitaram esse trabalho estando à toa numa praça de manhã, embaixo do sol forte. Eles sabiam que eles não aceitaram um trabalho no qual ia ser moleza. Não, eu aceitei um trabalho para desenhar. Não, era um trabalho para trabalhar em vinhedo. Não disse especificamente o que eles iam fazer. Se eles iam colher uva, se iam pisar em uva, se iam fazer as escavações, rolar pedra morro abaixo. Nenhum desses trabalhos é fácil. E do mesmo modo que esses trabalhadores se comportaram, nós devemos se comportar. Nós devemos entender que o trabalho não é fácil, mas que com Cristo o fardo fica leve, né? O ponto 4, ele se liga muito com o ponto 3, né? Que é, não murmure quando perceberem o tamanho do obstáculo, porque a gente, por mais que as dificuldades sejam atenuadas, eu não diria nem atenuadas, né? Eu diria que a gente aprende a suportar devido ao Espírito Santo estar conosco, mas tem muita gente que segue, né? Como as pessoas às vezes comumente dizem, no primeiro amor, né? E quando começam a vir as dificuldades, as pessoas elas começam a murmurar por terem sido ensinadas de outro modo e começam a pensar, mas como agora está tendo problema financeiro? Nossa, como agora eu estou ficando doente? Como as dificuldades estão vindo? Porque elas tinham expectativa numa coisa que nunca seria realidade. Então, por isso que os outros pontos, todos eles falam de aprendizado. Todos os outros pontos ali, eles falam de aprendizado. Por quê? Porque se não aprendermos direito o que é Deus, o que é Jesus, o que é a seara e o que é nossa missão, quando a gente entrar no trabalho, a gente não vai aguentar. Imagina você na sua casa, sem uma vida, podemos dizer, você é sedentário, manda currículo e te aceitam para trabalhar. Você não sabe o que é, mas você está tão desesperado por dinheiro que você aceita. E chega lá é para você descarregar cimento. 600 sacos grandes de cimento por dia. Você está tão desesperado por dinheiro que no primeiro dia você até vai. No segundo, quando você levantar com seu corpo todo dolorido, você vai falar assim, nossa, no que eu me meti? O que é que eu fiz? E se a gente não tiver uma boa armadura espiritual, se a gente não trabalhar direito a nossa mente, se a gente não tiver alicerçado na palavra e não tiver em oração ligado com Cristo, quando nos jogarmos no vinhedo, quando nos jogarmos na missão, a gente vai começar a receber os ataques e vai pensar, o que é que foi que eu me meti? Onde é que eu estava com a cabeça? Né? E é justamente por esse tipo de coisas que às vezes faltam trabalhadores, né, na seara. E a parte 5, ponto 5, a chave que eu tenho aqui para vocês. Não sejam consumidos pelo desânimo, porque a força não é do nosso braço. Eu tenho uma passagem aqui para vocês aqui, Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus diz assim para o povo de Israel. Na verdade, ele diz para Gideão. Diz para Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes e nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Olha que interessante. Em outras traduções, eu anotei aqui, diz, esforça-te, tem de bom ânimo, não te atemorizes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Eu gosto mais dessa versão. Para mim, é mais completa. E isso, para mim, mostra o quê? Às vezes a gente... Por que fala não sejam consumidos pelo desânimo, né? Eu frisei o consumidos, por quê? Porque o desânimo vir é normal. Não existe ser humano, no meu ponto de vista, não existe ser humano
humano que não tem esses momentos de desânimo. Isso é super normal, gente. Somos carne, músculo, sistema nervoso, faz parte do nosso ciclo hormonal ter desânimo. Você imagina ainda sendo sobrecarregado de batalhas, de problemas, de coisas da vida e tudo mais. É normal, é super normal. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver. Mas o que eu frisei aqui não sejam consumidos pelo desânimo. Porque às vezes começam a vir tantas coisas que você não consegue ver saída. E quando você não vê saída e não conseguiu colocar em prática os outros pontos acima, que principalmente fala sobre aprendizado, você não lembra de recorrer a quem? A quem te dá força. E quem te dá força é Deus. Por isso eu quis frisar ali o que ele fala, né? Para Josué, nos momentos de conquista, onde ele está aflito pela partida de Moisés, que Moisés morre, né? E Josué fica ali com o povo e ele não está tão confiante porque Moisés foi um líder maravilhoso. E ele sente um pouco ele não tem uma confiança tão boa para assumir, né, aquele exército enorme de Israel para ter o mesmo empenho que Moisés teve. E Deus fala para ele, não se atemoriza, eu tô contigo por onde quer que tu vai, vamos que vamos. É como se ele estivesse falando isso, vamos que vamos, meu irmão, bola para cima. E é isso. Então, não seja consumido pelo desânimo, não permita com que a luta destrua a sua identidade, destrua a pessoa que você nasceu para ser. Eu digo nasceu não porque você não tem escolha, mas porque quando você entende o propósito, você não consegue lutar contra ele. Você fala, imagina, o Rony Vitor fala assim, eu não consigo cantar, não quero mais cantar, tô cansado, veio muita batalha, vem muita luta, desanimei. E aí, de repente, descansando num ônibus, viajando de um estado para o outro, ele começa a cantarolar e a pessoa do lado é tocada. E aí ele começa a falar de Jesus. Daqui a pouco ele vê ele está fazendo o propósito dele sem ele perceber. Ele fala, meu Deus, eu nasci para isso. Isso acontece? Acontece. É comum? Não mais. Mas acontece. Quando a gente luta contra um propósito e Deus nos chamou para trabalhar naquela área, olha, vou falar que não é uma coisa fácil. Eu tive o privilégio de dar um quebra-gelo antes de ontem, que eu participo de uma célula presencial, e ele foi basicamente com isso. Ele foi com uma sacola plástica, né, uma sacola dessas de bobinas de supermercado, aonde eu falava para a pessoa colocar ela na cabeça e levar até o pescoço. E ela rasgava o fundo. Depois eu falava para a pessoa enfiar o braço na sacola e levá-la até o ombro. Ela rasgou o fundo. E depois colocava coisas em uma outra sacola, né, que ela ficava carregando, sem rasgar o fundo. E disso eu falei que aquilo que a gente é colocado para fazer, que muda a nossa identidade, que nos tira do nosso propósito original, isso nos deforma e nos destrói. É a mesma coisa, o que aconteceu com a sacola. Ela foi feita para carregar coisa, não para colocar em cabeça e nem em braço. É a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente luta contra os propósitos de Deus, a gente entra em um declínio. Por isso a gente vê hoje a sociedade como está. Um declínio ético, um declínio moral, um declínio intelectual. A gente olha para o mundo hoje e a gente pensa, caramba, olha como que o ser humano se destruiu, porque Deus não nos criou desse jeito. A gente vai se destruindo cada vez mais, e isso é culpa do próprio ser humano, porque muitas das vezes porque não entende o propósito de Deus. Quem está lá fora ouve eu falando esse tipo de coisa, pensa, que doideira, que loucura. Todo mundo então vive por um propósito. Sim, todo mundo vive para um propósito. Por isso Jesus fala aí de pregar o evangelho a toda a criatura. Então é isso que esse ponto eu deixo para vocês. Não sejam consumidos pelo desânimo. Vamos ao ponto 6. Com todos os propósitos, com todas as chaves acima, já em andamento, não sintam inveja e não permitam com que ela roube sua característica principal, a sua identidade. Por que eu digo isso? Você vai ver como termina essa parábola. É muito interessante como essa parábola termina. Quem começa a trabalhar cedo estava à toa, ia continuar à toa o dia inteiro. Aí começa a trabalhar cedo, faz o acordo com o patrão, 1 denário na diária. E aí eu acredito, não gosto muito de conjecturar, mas eu acredito que a forma que termina o texto me dá essa brecha. Conforme foram chegando os outros trabalhadores, eu acredito eles pensando assim, opa, tá vindo mais gente? Então a gente vai ganhar mais ou eles vão ganhar menos que a gente. Então, para eles, mesmo que eles ganhassem a mesma coisa, mas se os outros ganhassem menos, estava ok. Agora, quando eles viram que a galerinha que chegou 5 da tarde e ganhou a mesma coisa que eles, mesmo sendo o trato inicial deles com o patrão, eles não gostaram. E aí o patrão dá a resposta que cala eles. Não foi isso que eu combinei? O dinheiro é meu, não posso fazer com ele o que eu quiser? E isso, o que traz essa característica para eles? É a inveja. É um pensamento onde, é o que eu falei, se mexesse no do outro, mas não mexesse no dele, já estava ok. Eles queriam ver as outras pessoas por baixo, os outros trabalhadores por baixo. Mas
só que isso, o porquê que Jesus ele trata de, nessa parábola, quebrar isso? Porque essa nossa vida espiritual, independente de você ser evangélico, ser cristão há 20 anos, independente de você aceitar Jesus no leito, todos vão estar no mesmo paraíso, todos vão receber a mesma salvação. Aí existe sim alguma coisa sobre galardão e tudo mais, mas nós não sabemos o que é isso. Mas a questão da salvação é igual para todo mundo. Você ter 30 anos de evangelho e eu ter 5, 6 anos de evangelho, a gente não vai para céu diferente, né? O apóstolo Paulo, ele fala, né, para que andássemos como se fosse numa corrida, sempre buscando o primeiro lugar, mas não é uma corrida contra os nossos irmãos, tipo, eu cheguei em primeiro lugar, então o mestre Clodoaldo está em segundo e por isso ele perdeu. Não, é uma corrida contra a nossa própria carne. É sobre isso que o apóstolo está falando. Nós lutamos contra a nossa própria carne, nós alimentamos o espírito para não alimentar a carne, nós corremos contra a nossa carne. Toda disputa, todo impasse, toda competição bíblica do Novo Testamento é nós contra nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente tem que ser capaz de não se permitir ser consumido pela inveja, porque a inveja tira de nós a nossa identidade. O que é a nossa identidade? A identidade de Cristo. Porque Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a identidade de Cristo ela não é invejosa. A identidade de Cristo é aquela que ele pensa assim, olha, estou trabalhando. Se chegou alguém, chegou para somar. Porque você imagina, eu disse acima como que era o trabalho na vinha. Tem, vamos lá, 430 pedras para rolar montanha abaixo. Tem 5 pessoas fazendo isso. Se chega mais 3, você tem que pensar o seguinte, olha, chegou mais braço. Independente do que ele vai ganhar, porque o seu está garantido. O seu está garantido, você tem que dar glórias por ter tido ajuda. E não, de repente, cobiçar o do outro ou ficar bravo pelo outro ter tido o mesmo mérito que você, mesmo trabalhando menos tempo ou coisa similar, né? E o 7º e último ponto que eu deixo para vocês aqui é fazei com louvor a verdadeira missão da seara de Cristo, que é ganhar almas para o reino, né? Que é o ID. E aí, isso é uma coisa que envolve 2 pontos, que é o aprendizado e entender, primeiro, como você vai ser salvo para que você possa ganhar almas para ir ao mesmo lugar, né, que você. Eu vou pedir para a Carolina reproduzir o outro áudio que eu coloquei aqui, do versículo de Tiago, capítulo 2, do 15 ao 18, se eu não me engano. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Maravilha, maravilha, glória a Deus. Então, o porquê que isso é muito importante? Porque nesses 7 pontos que eu citei aqui, eu frisei muito sobre o aprendizado, mas nós temos aqui algo que é muito interessante e muito importante para a jornada de qualquer cristão, que é a fé. E com a fé temos a obra, que é o quê? Que foi o nosso ponto principal. Estamos aqui falando nesse tempo todo de obra, né? Trabalho na vinha, trabalho na seara, ID, isso são tudo obras. A fé, eu poderia dizer que a fé é o combustível para que a gente realize essas obras, né? Porque a gente tem que ter fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para que a gente possa se achegar até a Ele, temos que crer que Ele existe. Isso está na Bíblia, desse jeito mesmo. Eu só esqueci onde. Mas o que acontece? Quando nós nos colocamos em uma missão, né, e a gente começa a usar a nossa fé, a gente tem que colocar o nosso melhor, né, o nosso melhor para trabalhar com a fé. É como diz aí a passagem em Tiago, que foi lida acima. Eu fui orar na casa de uma pessoa, a pessoa está passando necessidades, e você vai embora e fala assim, não, come, fica na boa, fica tranquilo, espera aí. E você não sustenta de algum jeito, não ajuda a pessoa a alcançar uma comida, uma provisão, você só está tendo fé, você não tá realizando as suas obras. E por que isso é importante? Porque a fé sem obras é morta, porque eles precisam se complementar, né? Mais à frente, nessa passagem de Tiago, mais à frente vai falar sobre Abraão, né? Que Abraão, ele seguiu o que Deus pediu a ele, na época de sacrificar o seu filho, e por tudo que ele fez, ele complementou a sua fé com a sua obra, né? A sua fé em Deus, a sua obra, as suas atitudes,
E eles foram complementados e isso foi imputado como justiça. Não como justiça por ele ser justo. Justiça porque isso o levou a ser justificado perante Deus. O real significado da justiça, né? E eu falo assim que para nós sermos cristãos salvos e poder levar salvação e sermos exímios trabalhadores na vinha do Senhor, a gente tem que, além de aprender tudo isso que foi falado acima, temos que cada vez mais aguçar, afiar a nossa fé. E aí, como a gente faz isso? A fé ela é um dom, não é? A fé é um dom. E na Bíblia, o próprio Jesus ele fala que a gente não sabe pedir, né? Então a gente tem que aprender o que pedir a Deus, o que está faltando. Com tudo isso que a gente aprendeu, tanto quem está nos acompanhando há bastante tempo e quem está com a gente hoje, o que nós podemos aprender, tanto nessa parábola, tanto em diversas outras pregações que ouvimos? Nós aprendemos sobre a grandeza de Deus, aprendemos sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre a glória, sobre todas as características dele. E refletindo em todas essas palavras, a gente tem que conseguir chegar a um consenso interior sobre o que nós precisamos para colocar em prática tudo aquilo que Deus tem para a gente. E juntamente com isso, pedir para que Deus aperfeiçoe a nossa fé. Né? Fé é uma coisa única. Eu vendo para mim o significado de fé, eu não vejo como você pedir para aumentá-la. A fé é uma coisa única, mas aperfeiçoá-la para mim seria uma coisa interessante, porque quando você aperfeiçoa um dom, a fé sendo um dom e você pede para que ele seja aperfeiçoado, Deus ele vai colocá-lo de acordo com o propósito, né? Com o propósito que ele tem para você, que ele tem na sua vida. Por exemplo, um exemplo que eu dou por conta própria uma vez eu estava cochilando aqui na minha casa com minha esposa e eu não estava nem esperando. Meu pai se encontrava no hospital, tinha tido um infarto, e ele ligou para mim falando assim: ó, filho, tem uma moça aqui, uma senhora, que ela tá precisando de oração, ela não tá conseguindo respirar, né, e ela tá com dor no peito, tá com algum tipo de problema no coração, que onde meu pai tava, praticamente todo mundo que tava com ele morreu. E ele falou que ela tava querendo oração e como ele é desviado, ele tá afastado dos caminhos, ele ficou meio constrangido de orar e ligou para mim. Eu tava cochilando do jeito que eu tava, falei, não, vamos, orei online mesmo, falei, põe ela na linha aí, falei com ela e comecei a orar. No dia seguinte, ela foi transferida para fazer o exame. Quando eu fui visitar o meu pai, ele falou que não deu nada no exame da mulher e o médico não sabia nem por que ela estava lá, porque ela não tinha nada. E eu nunca pedi a Deus, Deus me dá um dom de cura, Deus me permita curar outras. Não, eu só sempre foquei na minha fé. E eu tendo fé no nome dele, no poder que o nome dele tem, ele capacita para fazer o que ele quer, justamente. Então, um conselho, né, que eu não anotei aqui, mas que eu daria para vocês é isso. Peçam que Jesus aperfeiçoe a fé, para que você possa, além de ter sua intimidade com Jesus aumentada, né, porque a gente se aproxima mais de Deus de acordo com a nossa fé, a gente também consiga fazer, se colocar como instrumentos na mão dele, né? E através disso, de todo esse aprendizado e da busca pela fé, que o meu 7º ponto entra, né? Que é conhecer o trabalho na seara, que é fazer o ID, o verdadeiro trabalho da seara é isso, é fazer o ID, pregar o evangelho a toda criatura, porque todos precisam conhecer o nome de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só há libertação no nome dele. Não existe outro caminho, não existe outro Deus, não existe outra forma de alcançar a vida eterna. Isso não é utopia. Dias e dias a gente vê milagres acontecendo, a gente vê a presença de Jesus em cada coisa que a gente não imagina e não tem como, por mais que a gente tente negar a criação, negar a existência de um Deus, negar a existência de um Jesus, não existe forma de você fazer isso mantendo uma racionalidade, né? Uma vez, concluindo, né, eu até me lembro claramente, uma vez eu numa aula de ciências, ainda novo, eu era bastante chato quando eu era novo, eu perguntava muito. E minha professora falando sobre o Big Bang, eu falei, professora, então de onde veio a nossa Terra e as coisas? Veio da explosão. Eu falei, legal, de onde veio a explosão? Era um planeta grande, o planeta se explodiu. Eu falei, legal, e como surgiu esses planetas? As poeiras foram se juntando. E de onde surgiu a poeira? Ela ficou sem palavras. E isso que eu falo que é o interessante, né? Por isso que o principal ponto da pregação de hoje que eu coloco para vocês é isso, é o aprendizado. Quando nós aprendemos sobre Jesus e sobre a grandeza dele, nós não temos a nossa mente capturada. Por isso que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós somos apresentados à verdade,
não temos nem a capacidade mais de sermos enganados pela mentira, né? Então é isso aí que eu deixo para vocês hoje, essa pregação que eu entrego para vocês aí, e eu espero muito que tenha edificado a vida de todos, e agradeço a minha oportunidade. Amém. Muito obrigada, Wellington, pela pregação. Foi uma pregação muito edificante. Bom, pessoal, então eu vou fazer aqui a oração final. Senhor meu Deus, primeiramente agradecemos pela palavra que o Senhor trouxe a nós. Agradecemos por todo este andamento do culto, Senhor, e lhe pedimos por todas as intenções aqui colocadas, Senhor, pela melhoria da saúde de todos aqui citados, para que o Senhor derrame suas águas purificadoras sobre todas as enfermidades, Senhor, e que todas essas pessoas tenham progresso na sua saúde, que tenham melhoras, que vão melhorando gradativamente. O Senhor vai providenciando, de acordo com a tua vontade, Senhor, a cura na vida dessas pessoas, a cura física. E peço também para aqueles, né, que irão trocar de empresa, que o Senhor aponte o caminho, né, correto para a pessoa, e que as pessoas possam estar sensíveis, né, às suas orientações, ó Pai, sensíveis ao Espírito Santo. Eu lhe rogo também por todos aqueles que estarão assistindo este culto em algum outro momento, pelo YouTube, que o Senhor também venha a abençoar essas vidas que irão assistir, a derramar graça sobre essas pessoas, né? Que caso elas tenham alguma enfermidade, que o Senhor possa também, né, providenciar a cura, possa promover a cura de acordo com a tua vontade. Que se porventura elas estiverem passando por algum desalento, por alguma tristeza, Senhor, por algum momento de desespero, que elas possam encontrar Jesus e que elas possam entregar este fardo a Jesus e possam descansar em Ti, Senhor, da sua tristeza, das suas angústias, Senhor, que o Senhor possa trazer o alento, que o Senhor possa derramar o Teu bálsamo na vida dessas pessoas, Senhor. E lhe peço também por todos nós aqui que estamos presentes neste culto online, e pelas demais pessoas que irão assistir, para que o Senhor possa aperfeiçoar ainda mais a nossa fé, para que possamos ampliar ainda mais a nossa intimidade com o Senhor, que esta palavra que aqui foi pregada possa frutificar, que os nossos corações sejam terras férteis para a frutificação dessa palavra, Senhor. Eu lhe rogo, Pai, por todas as petições, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora nós vamos para o último louvor. Quem irá louvar aqui conosco é o Rony. Com você outra vez, Rony. Louvado seja o nome do Senhor. Culto abençoado. E Pai, que nós possamos realmente, não importa a circunstância, Jesus, louvarmos o Teu nome, enaltecermos o Teu nome, porque tudo que nós temos, que nós somos, que fazemos, Pai, é porque o Senhor está conosco, Pai. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sim, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
prazer maior não há. Não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Nós queremos te ofertar, Senhor, mas ainda é pouco, sim, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Com todo o teu coração, igreja, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos e cada um que acredita nisso e diz em alto e bom som. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada a todos que acompanharam o culto pelo YouTube. Peço, por favor, que caso vocês tenham gostado aí do culto, que vocês deixem um like e também divulguem para algum amigo, mandem esse link para algum amigo que precisa, que vocês sentem que está necessitado, que está sedento da presença de Deus. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe.